Pesquisa do Poder Data apontou que Bolsonaro recuperou parte da sua popularidade perdida. Sua reprovação ainda é alta, mas ele melhorou seus números. Afinal de contas, por que isso acontece? Por que Bolsonaro oscila sempre para cima e para baixo e nunca cai de patamares de 25% de popularidade de aprovação? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas antes eu peço que você inscreva-se no meu canal, ative o sininho e receba as notificações de conteúdo. Pesquisa Poder Data revelou que 53% dos brasileiros consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo. Esse número era de 58% anteriormente. A avaliação de Bolsonaro passou de boa e ótima de 25% para 29%. A imagem do presidente também apresentou uma certa estabilidade, oscilando para cima. Diante de uma crise econômica muito séria, Bolsonaro apresenta uma resiliência, mostra que tem força e conseguiu criar no Brasil um núcleo orgânico de extrema-direita, que reproduz os seus valores e que o apoia praticamente acima de tudo. Esses números, que oscilam para cima ou para baixo, obviamente que ele perdeu muito do apoio, tem mais de 50% de reprovação, fazem com que Bolsonaro seja uma figura praticamente certa no segundo turno da eleição de 2022. Com 25% a 30%, precisaria ter dois candidatos que tivessem acima desse patamar, coisa que hoje parece pouco provável, tendo em vista que Lula oscila aí na média de 35% a 40%, dependendo da pesquisa. Fato é que o presidente da República conseguiu construir no Brasil um núcleo duro de apoio. A despeito da pandemia da Covid-19, a despeito dos índices econômicos que são muito ruins, a inflação muito alta, o custo de vida, o preço dos combustíveis, dos alimentos muito caros, nada disso abala a popularidade de Bolsonaro para baixo dos 25%. As denúncias da CPI da Covid-19 também não provocaram o impacto esperado. Se Bolsonaro é dado como morto politicamente, afinal de contas, essa votação que ele tem não o garante levar à eleição, pelo menos garante que Bolsonaro chegue no segundo turno. E aí, Bolsonaro usará mesma tática que usou em 2018. Se colocar como anti-PT, colocar que se o governo dele teve problemas, com o PT será pior, por conta de todo o imaginário que foi construído na época do impeachment da presidente Dilma e na própria eleição de 2018, sobre a esquerda. Qual é o grande desafio nesse momento? É preciso entender que esse núcleo duro de Bolsonaro acredita em praticamente tudo que o presidente diz. Para eles, a inflação é alta por conta do ICMS que os governadores cobram. A pandemia da Covid-19 matou muita gente porque os comércios ficaram fechados. E as pessoas deveriam ter trabalhado, muitos morreram de fome para essas pessoas, ao invés de terem morrido por Covid-19. Isso é muito difícil de desconstruir. E o fato é que, para além da eleição, ficou uma cultura política que acredita nesses valores. Uma cultura política que vai perdurar para além da eleição de 2022. Para além do fato de Bolsonaro ganhar ou não. Bolsonaro seguirá sendo um fator importante da política brasileira. Entre os evangélicos, por exemplo, Bolsonaro já perdeu grande parte do apoio. Hoje, apenas 29% dos evangélicos dizem que apoiam Bolsonaro plenamente. Esse índice chegou a ser de 40%. As bases sociais do presidente vão se dilapidando. Mas não devemos ter ilusões. Bolsonaro segue com força. As análises políticas para a eleição de 2022 não podem desconsiderar Bolsonaro como carta fora do baralho. Assim como subestimaram ele em 2018, achando que a população escolheria qualquer um contra ele. Não foi assim. Portanto, muita atenção. Bolsonaro segue sim sendo um candidato muito forte para a eleição de 2022, pensando num processo de 2 turnos, onde ele vai precisar manter os seus 25% para chegar no segundo turno e, a partir daí, tentar captar o voto de pessoas que se reivindicam como liberais, de centro-direita,
contra a ameaça, como eles chamam, a ameaça da volta do PT ao poder na figura de Lula. Resta ver se os outros candidatos farão o suficiente para desbancar Bolsonaro. Ontem falei aqui, inclusive, sobre a tática de Ciro Gomes a respeito. Não me parece que, além desses 3 nomes, a eleição vá ter algum candidato competitivo. Então, fiquem de olho. O presidente da República vem com força, sim, para tentar a sua reeleição. E não é favas contadas a derrota de Bolsonaro. Ela pode acontecer, deve acontecer, mas não será tão simples como muitos estão pensando. Até o próximo vídeo.